Existem três tecnologias no serviço da telefonia fixa para recebimento de ligações, que são a estrutura cabeada, ou seja, o fiozinho até chegar na tua empresa, na tua organização, o VoIP, que vem através da internet, você configura lá e faz e recebe ligações através dela, e a telefonia móvel. Por exemplo, o serviço da TIM, ele tem esse tipo de oferta. Então você tem lá um chip e utiliza no celular para ter um telefone de número fixo. Então essas são as três tecnologias que basicamente existem hoje para essa utilização de um telefone fixo. E a ideia da gente entender qual é a diferença deles, o que é que difere, como é que eu escolho, como é que eu não escolho, vai variar de acordo com a necessidade. Mas você também pode entender o seguinte: esses serviços da telefonia fixa, eles têm um atendimento que você vai utilizar de forma centralizada ou não. Centralizada é em apenas um lugar ou pode ser em alguns lugares. Nesse contexto, você vai ver que a estrutura de cabeado imóvel é muito mais para centralizado e o VoIP para descentralizado. Porque o VoIP você pode ter basicamente em qualquer lugar do mundo para receber as ligações. E o centralizado, você vai ter o cabeado, você vai ter dificuldade em receber essa ligação, por exemplo, em outro estado. A não ser que você tenha uma estrutura de RAM mais bem, vamos dizer, robusta para levar essa ligação. Fora isso, você vai ter muito mais aquela estrutura onde recebe o cabo, assim como a móvel. Só para você entender o contexto. A facilidade de mudar de local. Na verdade, o móvel ele vai ter uma facilidade de locomoção boa, assim como o VoIP. É só você cadastrar um aparelho e você vai conseguir utilizar. E o cabeado, eu também não acho que seja difícil, que você vai ter um tempo para poder acontecer e ocorrer essa mudança. Mas facilidade de mudar de lugar deve ser mais ou menos assim: móvel, VoIP e cabeado. Só para você ter uma noção de demora, vamos dizer assim, no processo. Se o volume para receber essas ligações é pequeno ou grande, Kleber, tem alguma variação para o tipo de tecnologia? Eu vou te dizer que não. No meu ponto de vista, não. Mas o móvel, você pode ter uma certa dificuldade em receber um monte de ligações. Por quê? Basicamente é como se fosse um número celular, é um número de telefone fixo em um chip de celular e você tem que ter uma estrutura, dependendo da tua empresa, de um PABX para receber várias ligações. Então ele é mais para um volume pequeno. O cabeado e o VoIP, aí meu amigo, você tem uma possibilidade de grande volume. E eu ainda digo que o VoIP é para mais ligações ainda do que o cabeado, porque ele tem uma estrutura onde permite com que você tenha uma descentralização e um atendimento mais massivo. Você pode ter diversas pessoas atendendo ao mesmo tempo e o custo disso vai ser possivelmente menor do que uma estrutura cabeada. E aí você vê a parte financeira também dessa composição. Outro ponto que é importante a gente ter noção é o tempo de disponibilidade do serviço, que nada mais é do que, durante o ano, eu tenho 100%. Quanto desse 100% eu posso ter de falha, de problema de manutenção, de alguma coisa? Esse tempo de disponibilidade, você tem que ficar de olho. No meu vivenciar, vamos dizer assim, dos serviços, o cabeado é o que tem um menor tempo de disponibilidade, do tipo, ele dá mais falhas, é o cabeado. Em segundo lugar vem um móvel e em terceiro lugar vem um VoIP. O VoIP ele tem uma disponibilidade normalmente maior do que o cabeado e o móvel, por ser basicamente um serviço de quase TI do que literalmente utilizar a estrutura que a gente tem, basicamente telefonia fixa, que é um pouco mais antiga, vamos dizer assim, nessa visão de serviços. Nesse contexto, a gente tem esse tempo de disponibilidade. E aí é avaliar o que é que vai ser mais adequado ou não. E além disso, o tempo de reparo. Uma coisa é eu ter o tempo de disponibilidade. Eu sei que ele deve funcionar. Não, vamos lá. Pode acontecer falha 1 hora aqui por mês. Tudo bem. Mas e o tempo de reparo? A gente tem as regulamentações da Anatel, as determinações, como é que deve acontecer. Mas
nem sempre essas regulamentações e determinações são atendidas, vamos dizer assim, são feitas no prazo que devem ser feitos. E a gente tem que analisar qual é esse tempo de reparo, qual é esse fluxo que vai acontecer. Aí você tem que ficar de olho, porque existe prazo de reparo de 10 dias úteis. Existe prazo de reparo que são de 3 horas úteis, 24 horas úteis. Qual é o tempo de reparo na prestadora que você está avaliando pelo tipo de serviço, lógico, pelo contrato que você vai fazer. A ideia é você também analisar isso nas 3 tecnologias. Porque eu já tive situações de falha, de que eu precisava da ajuda do reparo, tanto no cabeado quanto no VoIP. O móvel já tive também, lembrei agora. Em todos, o tempo de resposta é variável, mas o tempo de resposta principal que eu acredito é aquele que eu vou ter a primeira informação de qual é a falha, qual é o problema, o que é que está acontecendo. Nesse fluxo, é importante eu entender quando eu recebi aquela informação de qual tipo de problema que estava e quanto tempo ele demorou para ser resolvido. Na prática, o VoIP ele vai ser mais rápido porque a demanda é diferente. Já no cabeado e no móvel, no móvel você vai ter uma certa velocidade e no cabeado é onde pode ter um pouco mais de dificuldade. Porém, entretanto, todavia, não quer dizer que os outros não tenham um prazo de reparo alto. Depende de qual empresa foi contratada, depende de N fatores. Mas é um ponto que você deve ficar de olho. Tempo de reparo. Eu já tive situações que no VoIP demorou alguns dias e no cabeado foi uma quantidade de dias menor. Assim como o inverso. Eu já tive situações de passar basicamente 15 dias sem um serviço de telefonia fixa cabeado, mesmo sabendo de N coisas, porque ocorreu um incidente lá no armário de telecomunicações. Então existem situações e situações que a gente tem que avaliar para ter essa noção, principalmente das tecnologias para a telefonia fixa nesse fluxo de recebimento das ligações telefônicas.